inovação. O senhor acha que esse Plano Brasil Maior, lançado recentemente pelo governo, que trata em um dos seus aspectos de mais incentivos à inovação tecnológica, já é uma resposta ou uma resposta tímida? Não, eu acho que é um avanço, sem dúvida nenhuma é um avanço. E o que mais me deixa otimista é que nós estamos presenciando este debate dentro do governo, este debate por parte da presidenta Dilma, este debate por parte do ministro Aloysio Mercadante, pelo Senado, pela Câmara, pela sociedade civil organizada, pela Confederação Nacional da Indústria, pela Federação da Indústria de São Paulo, do Estado do Amazonas. Este debate está tomando conta da sociedade, das universidades. Portanto, é assim que se constrói a maturidade do pensamento. No entanto, eu gostaria de dizer que o Brasil Maior, por exemplo, tem uma coisa que é emblemática para demonstrar o que eu estava falando. No Plano Brasil Maior, o governo brasileiro resolveu dar incentivos fiscais à indústria automobilística, desde que a indústria automobilística investisse em inovação. Ou seja, o governo brasileiro estava disposto a abrir mão de tributos, desde que a tecnologia embarcada nos automóveis fabricados no Brasil contivessem inovação tecnológica. Exemplo, o couro do assento de um determinado automóvel, em vez de ser fruto da degradação ambiental ou fruto de curtumes, etc., de mecanismos tradicionais, fossem, por exemplo, de peixe ou de couro vegetal. E tecnologia desenvolvida aqui. Ou de tecnologia desenvolvida aqui com recursos naturais daqui. Muito bem. Houve uma grande resistência por parte da indústria. Por quê? Porque esta indústria é de capital internacional. Essa indústria não é de capital nacional. Essa indústria não tem patriotismo. Essa indústria não tem cor, não tem raça. Ela tem um único objetivo: apresentar resultados de debêntures no final do ano para os seus acionistas. Se o governo não fizer o jogo estratégico de um conhecimento, de uma decisão daquilo que é estratégia e prioridade nacional, eles vão fazer o jogo que lhe interessa. Portanto, o Brasil falou grosso, disse: se não fizer, não darei, vou voltar atrás e vou extinguir o benefício fiscal. E o que isso representou? Está sendo anunciado nos próximos dias o pacto entre governo brasileiro e indústria automobilística pela inovação e incentivos fiscais. Este é um bom exemplo para retratar de que, com vontade política, com decisão política, com estratégia e com perseverança, é possível sim avançar neste novo campo de inovação e nesse novo campo de ciência e tecnologia. Senador, o senhor falou desse jogo político de negociações e de resistências à desoneração de impostos. O senhor representa o Amazonas, um estado que tem a Zona Franca de Manaus e na Zona Franca de Manaus grande parte do seu poder econômico. A gente vê os representantes do Amazonas muito preocupados a cada novo programa de incentivo para o resto do Brasil, para que isso não comprometa a competitividade na Zona Franca. Também não é uma incoerência não deixar que o resto do Brasil tenha certas prerrogativas ou tenha certos privilégios ou certas isenções para não atrapalhar o trabalho que já é feito por lá? Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa distribuição de investimentos em ciência e tecnologia no país. Nós temos que analisar isso dentro de um contexto, novamente, voltando para o início da nossa entrevista, porque senão pode parecer injusto. Nós estamos discutindo o Código Florestal, por exemplo, aqui no Senado. Ora, quem mora no Rio Grande do Sul, por lei, pode desmatar 80% da sua propriedade e plantar o que ele quiser. Capim para pecuária, soja, algodão, milho e tal. Quem mora no meu estado tem que desmatar 20%, porque 80% é preservado por lei. 20% no máximo. No máximo, porque 80% é preservado por lei. Então, veja que, diante da mesma colocação que você fez, um agricultor no Rio Grande do Sul, se ele tem 100 hectares, ele pode desmatar 80%. Se ele tem esses 100 hectares no Amazonas, ele só pode desmatar 20 hectares, 20%. Ora, o que o governo brasileiro lá atrás fez para preservar essa floresta? Criou uma forma de financiar a economia
que não fosse destruindo a natureza. Qual foi essa forma? Incentivo fiscal para indústrias de alta tecnologia. Tanto é que as indústrias que estão no polo industrial de Manaus são indústrias que produzem computadores, que produzem televisão digital, que produzem motocicletas de última geração, ou seja, não tem nenhuma indústria de móvel. Nós não fabricamos um móvel, uma mesa, uma estante, porque nós não derrubamos 1 metro cúbico de madeira. Se nós somos proibidos por isto, nós temos que ter compensação por outro. Qual foi a compensação que nos deram? Incentivo fiscal para a Zona Franca de Manaus. E aí financiamos a nossa economia e preservamos 98% da maior floresta do Brasil. E o senhor acha que quando essa mesma isenção for oferecida a outros estados brasileiros, isso faz com que a Zona Franca fique pouco competitiva? Não, ela acaba e você vai ter que deixar a gente desmatar. E se a gente desmatar, 20% do estado do Amazonas significa 2 acres. 2 estados do Acre, para que você possa entender. Um estado do Acre tem 15 milhões de hectares, o estado do Amazonas tem 150 milhões de hectares. 20% significa 30 milhões de hectares. Então eu tenho que pegar 2 estados do Acre, em área dentro do território do Amazonas, e desmatar. Isso teria um impacto no meio ambiente e um impacto no clima do Brasil e do mundo, que muito provavelmente nós viveríamos uma crise internacional de soberania. Portanto, o Polo Industrial de Manaus é o maior programa de desenvolvimento sustentável que o Brasil fez nos últimos 50 anos. Aí você me pergunta, então significa dizer que vocês do Amazonas são contra São Paulo produzir tablet? Não. Mas nós somos contra São Paulo produzir tablet com os mesmos incentivos fiscais que o Amazonas produz. Por quê? Porque São Paulo pode desmatar 80%, nós não podemos. Está mais perto dos portos? Porque São Paulo tem uma infraestrutura que impacta o meio ambiente que nós não temos. Porque o custo de tecnologia em São Paulo é diferente do custo de tecnologia da Amazônia. E a Amazônia já teve no passado, veja, eu não tive essa felicidade porque não sou tão velho assim, mas no final do século XVIII, início do século XIX, a Amazônia respondia por 40% do produto interno bruto brasileiro por causa do ouro branco, chamado borracha. Levaram a nossa borracha, a nossa seringueira, da Amazônia para a Malásia, quebraram o arranjo produtivo da borracha natural e deixaram o desemprego, a fome e a miséria na Amazônia. Em troca de quê? Em troca do financiamento da indústria no Brasil. Minha última pergunta para a gente finalizar esse programa. O senhor acha que esse casamento entre a discussão tecnológica no Brasil e a discussão ambiental, esse mapa da tecnologia pensado regionalmente, isso vem sendo feito pelos parlamentares, pela classe política brasileira? Eu acho que isso é um aprendizado. O Brasil vem aprendendo uma nova correlação de forças. Não podemos esquecer que houve uma concentração industrial, científica, tecnológica no Brasil, na região sudeste, em pelo menos 3 décadas. E é verdade também que é apenas nessa última década, tá certo? Portanto, agora, no início dos anos 2000, que começa uma desconcentração industrial para o Nordeste, para o Centro-Oeste, para o Norte, e uma desconcentração do conhecimento. Portanto, nós estamos apenas engatinhando nesse novo momento da República Federativa do Brasil. Tomara que as futuras gerações possam se beneficiar de um país mais bem preparado para o futuro e mais justo para os seus filhos. Senador Eduardo Braga, muito obrigada mais uma vez por essa nossa conversa. Nós conversamos nesse programa com o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, senador Eduardo Braga. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada e até a próxima.